secretários de segurança de 5 estados se reúnem em Curitiba para discutir cooperação técnica em futuras ações. O encontro foi realizado nesta semana na capital paranaense com o objetivo de fortalecer parcerias entre as 3 unidades da Federação da Região Sul, além dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Foram 2 dias de debates entre as autoridades e os principais pontos discutidos têm aí como objetivo a necessidade de ampliar a cooperação técnica no combate ao crime organizado. Um exemplo de ação bem-sucedida que contou com o apoio das forças de segurança de diferentes estados resultou na descoberta do plano de uma facção criminosa que pretendia sequestrar políticos e agentes públicos. Entre os alvos estava a família do senador Sérgio Moro. Guilherme Derrite, secretário de Segurança de São Paulo, ressaltou a importância de adotar diversas iniciativas para atuar contra os criminosos. De fato, essa foi uma operação muito bem sucedida. A nossa estratégia, e eu ressalto publicamente mais uma vez, não é estimular o confronto, nem mesmo com o crime organizado. Nós vamos atacar usando ferramentas de inteligência, o sistema de inteligência, tecnologia e asfixia financeira do crime organizado. Esse é o caminho para o sucesso, de fato, do combate ao crime organizado. Eles investiram, essa palavra investir é uma palavra do mercado. O crime é uma atividade econômica. Por isso nós precisamos da reforma do sistema de justiça criminal, que passa prioritariamente pelo Poder Legislativo, envolve o trabalho das polícias. E quando envolve o trabalho das polícias, aí a gente está falando de combater o crime organizado com inteligência policial, integração, uso de tecnologia e lá em São Paulo a gente vai adotar asfixia financeira, porque se eles lucram recursos com o tráfico internacional ou outras atividades delituosas, eles vão ter que lavar o dinheiro. O secretário de Segurança do Paraná, o coronel Hudson Leôncio Teixeira, destacou a necessidade da troca de experiências no evento. A integração dos estados, das forças de segurança, da polícia militar e polícia civis. O objetivo é a integração e compartilhamento de informações e combate ao crime organizado, tanto nas fronteiras como na divisa desses estados. Então, ao longo desses dias de reunião, nós teremos alguma padronização dos protocolos que serão definidos pelos estados, obviamente, cada um com a sua realidade, com a particularidade. O objetivo é justamente esse, o compartilhamento e a cooperação entre os estados. Durante o encontro, também foram feitos alguns anúncios sobre a segurança para o Paraná. Hudson Leôncio Teixeira antecipou a compra de novos coldres, que são acessórios nas fardas para transportar as armas e que vão permitir a liberação de mais de 18.700 armas que chegaram ao Paraná em dezembro de 2021, mas que permanecem nas caixas. Foi feita a aquisição do armamento da pistola 9mm Beretta. Agora nós estamos encerrando, já passando pelo processo de avaliação, encerrando a aquisição dos coldres, que era o que faltava para que as armas fossem distribuídas tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil, mas isso vai chegar agora em tempo, quando se iniciar o estágio, agora em maio se inicia o estágio dos quase 3.000 policiais militares que estão se formando, e essas armas serão distribuídas nos próximos meses. Durante a coletiva, o secretário de Segurança Pública do Paraná também adiantou que as negociações para que o Estado seja um dos primeiros a colocar em prática o uso de câmeras nos coletes das polícias estão avançadas. É isso, portanto, todo o desfecho em torno dessa reunião que uniu representantes principalmente da segurança pública dos 3 estados da região sul e também de São Paulo e Mato Grosso. Olha só, vamos lá rapidamente aqui que o tempo está acabando. As câmeras são colocadas ali por alguns como uma panaceia, como se resolvesse ali a situação da suposta violência policial que existe no país e no mundo. Temos dados aí que mostram que necessariamente elas não resolvem. Há números que dizem: o número de mortes reduziu em São Paulo e Santa Catarina, que é uma verdade. Agora é preciso interpretar esses dados. Por que reduziu? Porque a polícia parou de agir. E daí temos dados também acadêmicos. Tem uma pesquisa da Universidade de Stanford que coloca que a polícia deixou de agir por isso, né? Eles chamam de despoliciamento, é um termo do estudo, inclusive. Esse estudo analisou o Brasil, não é Estados Unidos não. Stanford veio aqui, pegou dados da Polícia Militar Carioca em relação ao policiamento na comunidade da Rocinha, que é dominada pelo narcotráfico, todo mundo sabe. O resultado foi que houve 46% de redução
depois do uso das câmeras, nas fiscalizações chamadas de proativas, que são as abordagens e revistas. Foi registrada uma redução de 69% na probabilidade de os agentes agirem frente a crimes por parte da comunidade e de 43% de queda no atendimento às chamadas recebidas pelo centro de operações. Então, esses números por si só já mostram que houve prejuízos ali no uso de câmeras porque o policial ficou com medo de agir. Outra coisa, o que resolve a polícia é bom salário, é um incentivo de progressão de carreira, é treinamento permanente, a qualificação de qualidade, para que eles possam se melhorar cada vez mais na sua ação. E outra coisa, Pedroso, o que me incomoda nessa discussão, e de verdade aqui agora, de maneira muito franca, é o conceito que as câmeras são inseridas, como se o policial bandido fosse e a câmera tivesse que flagrar ele fazendo coisa errada. Esta não é discussão porque não é uma realidade. Há problemas pontuais? Há. Eles têm que ser identificados, individualizados e punidos. Agora, tratar a corporação como bandida, como fazem alguns deputados, não se pode fazer. Até porque fica um dia sem polícia nas ruas para você ver o que acontece. E outra coisa, agora para terminar mesmo, passar a bola para o Pedroso, até conversava com um amigo da segurança pública, ele falou, acabei de voltar da Holanda, de um grupo de estudos sobre isso, e eles questionavam lá na Europa, olha, por que não coloca então câmeras nos gabinetes dos juízes, que também são servidores públicos? Por que não se colocam câmeras em salas de aula de escolas públicas? Aliás, os professores também são servidores públicos, para a gente ver se estão lacrando lá ou não, ou se estão fazendo o seu trabalho. Por que não colocam câmeras para outros segmentos do serviço público? Por que só nos policiais? Então, se é para um, é para todos. Então, eu acho que esse discurso de transparência tem que alcançar todo mundo e não só uma classe que muitas vezes é marginalizada pelo socialismo de academia. E quando você pega esses mesmos deputados, esses mesmos senadores, esses políticos, alguns inclusive acomodados ali na área do turismo do governo federal, quando eles têm qualquer problema, Mark, é para a polícia que eles ligam. Muitos deles têm ali policiais fazendo a sua segurança porque daí é confortável, carro blindado e tudo mais. Então eles não podem em um momento ofender a polícia e em outro momento, quando é conveniente para eles, aí sim partir para a busca do auxílio desses policiais. Então a gente tem que ter muito cuidado. Você acerta quando você traz aqui dados estatísticos e é esse o balizador que a gente deveria ter, não simplesmente aspectos ideológicos daquilo que falseia a realidade e que fica transferindo a culpa para aquele terceiro. Sabe por que isso também acontece? Vamos lembrar aqui. Quem é responsável por passar mais orçamento para as polícias? Quem seria responsável por destinar dinheiro para efetivamente construir ali um aparelhamento de inteligência para que eles conseguissem ser ali mais eficientes? São outros órgãos do Estado. Então o que eles fazem? Como eles não conseguem dar conta de tudo isso, eles transferem a responsabilidade para os policiais. Eles tiram todo o aspecto estrutural, o aspecto da economia que muitas vezes faz a criminalidade crescer e jogam todo ele nas costas do policial. E quando ele não consegue dar conta ou quando ele precisa responder com algum tipo de atividade mais intensa, ele fica ali sujeito, Mark, a qualquer tipo de sindicância, muitas vezes descontextualizada. Então a gente tem que proteger sim. Tem que ter o debate se as câmeras ajudam a coibir o excesso dos maus policiais, mas a gente não pode entender que isso resolve todos os problemas. Não resolve e tem mais gente responsáveis, mais pessoas responsáveis pelo problema da segurança pública do que simplesmente apontar o dedo para quem está enfrentando a criminalidade. Os secretários de segurança de 5 estados se reúnem em Curitiba para discutir cooperação técnica em futuras ações. O encontro foi realizado nesta semana na capital paranaense com o objetivo de fortalecer parcerias entre as 3 unidades da Federação da Região Sul, além dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Foram 2 dias de debates entre as autoridades e os principais pontos discutidos têm aí como objetivo a necessidade de ampliar a cooperação técnica no combate ao crime organizado. Um exemplo de ação bem-sucedida que contou com o apoio das forças de segurança de diferentes estados, resultou na descoberta do plano de uma facção criminosa que pretendia sequestrar políticos e agentes públicos. Entre os alvos estava a família do senador Sérgio Moro. Guilherme Derrite, secretário de Segurança de São Paulo, ressaltou a importância de adotar diversas iniciativas para atuar contra os criminosos. De fato, essa foi uma operação muito bem sucedida. A nossa estratégia, e eu ressalto publicamente mais uma vez, não é estimular o confronto, nem mesmo com o crime organizado. Nós vamos atacar usando ferramentas de inteligência, o sistema de inteligência, tecnologia e asfixia financeira do crime organizado. Esse é o caminho para o sucesso, de fato, do combate ao crime organizado.
Eles investiram, essa palavra investir é uma palavra do mercado. O crime é uma atividade econômica. Por isso nós precisamos da reforma do sistema de justiça criminal, que passa prioritariamente pelo Poder Legislativo, envolve o trabalho das polícias. E quando envolve o trabalho das polícias, aí a gente está falando de combater o crime organizado com inteligência policial, integração, uso de tecnologia e, lá em São Paulo, a gente vai adotar a asfixia financeira, porque se eles lucram recursos com o tráfico internacional ou outras atividades delituosas, eles vão ter que lavar o dinheiro. O secretário de Segurança do Paraná, o coronel Hudson Leôncio Teixeira, destacou a necessidade da troca de experiências no evento. A integração dos estados, das forças de segurança, da polícia militar e polícia civis. O objetivo é a integração e compartilhamento de informações e combate ao crime organizado, tanto nas fronteiras como nas divisas desses estados. Então, ao longo desses dias de reunião, nós teremos alguma padronização dos protocolos que serão definidos pelos estados, obviamente, cada um com a sua realidade, com a particularidade. O objetivo é justamente esse, o compartilhamento e a cooperação entre os estados. Durante o encontro, também foram feitos alguns anúncios sobre a segurança para o Paraná. Hudson Leôncio Teixeira antecipou a compra de novos coldres, que são acessórios nas fardas para transportar as armas e que vão permitir a liberação de mais de 18.700 armas que chegaram ao Paraná em dezembro de 2021, mas que permanecem nas caixas. Foi feita a aquisição do armamento da pistola 9mm. Agora nós estamos encerrando, já passando pelo processo de avaliação, encerrando a aquisição dos coldres, que era o que faltava para que as armas fossem distribuídas tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil, mas isso vai chegar agora em tempo, quando se iniciar o estágio, agora em maio se inicia o estágio dos quase 3.000 policiais militares que estão se formando, e essas armas serão distribuídas nos próximos meses. Durante a coletiva, o secretário de Segurança Pública do Paraná também adiantou que as negociações para que o Estado seja um dos primeiros a colocar em prática o uso de câmeras nos coletes das polícias estão avançadas. É isso, portanto, todo o desfecho em torno dessa reunião que uniu representantes principalmente da segurança pública dos 3 estados da região sul e também de São Paulo e Mato Grosso. Olha só, vamos lá rapidamente aqui que o tempo está acabando. As câmeras são colocadas ali por alguns como uma panaceia, como se resolvesse ali a situação da suposta violência policial que existe no país e no mundo. Temos dados aí que mostram que necessariamente elas não resolvem. Há números que dizem, o número de mortes reduziu em São Paulo e Santa Catarina, que é uma verdade. Agora é preciso interpretar esses dados. Por que reduziu? Porque a polícia parou de agir. E daí temos dados também acadêmicos. Tem uma pesquisa da Universidade de Stanford que coloca que a polícia deixou de agir por isso, né? Eles chamam de despoliciamento, é um termo do estudo, inclusive. Esse estudo analisou o Brasil, não é Estados Unidos não. Stanford veio aqui, pegou dados da Polícia Militar Carioca em relação ao policiamento na comunidade da Rocinha, que é dominada pelo narcotráfico, todo mundo sabe. O resultado foi que houve 46% de redução, depois do uso das câmeras, nas fiscalizações chamadas de proativas, que são as abordagens e revistas. Foi registrada uma redução de 69% na probabilidade de os agentes agirem frente a crimes por parte da comunidade e de 43% de queda no atendimento às chamadas recebidas pelo centro de operações. Então, esses números por si só já mostram que houve prejuízos ali no uso de câmeras porque o policial ficou com medo de agir. Outra coisa, o que resolve a polícia é bom salário, é um incentivo de progressão de carreira, é treinamento permanente, a qualificação de qualidade, para que eles possam se melhorar cada vez mais na sua ação. E outra coisa, Pedroso, o que me incomoda nessa discussão, e de verdade aqui agora, de maneira muito franca, é o conceito que as câmeras são inseridas, como se o policial bandido fosse e a câmera tivesse que flagrar ele fazendo coisa errada. Esta não é discussão porque não é uma realidade. Há problemas pontuais? Há. Eles têm que ser identificados, individualizados e punidos. Agora, tratar a corporação como bandida, como fazem alguns deputados, não se pode fazer.
Até porque fica um dia sem polícia nas ruas para você ver o que acontece. E outra coisa, agora para terminar mesmo, passar a bola para o Pedroso, até conversava com um amigo da segurança pública, ele falou, acabei de voltar da Holanda, de um grupo de estudos sobre isso, e eles questionavam lá na Europa, olha, por que não coloca então câmeras nos gabinetes dos juízes, que também são servidores públicos? Por que não se colocam câmeras em salas de aula de escolas públicas? Aliás, os professores também são servidores públicos, para a gente ver se estão lacrando lá ou não, ou se estão fazendo o seu trabalho. Por que não colocam câmeras para outros segmentos do serviço público? Por que só nos policiais? Então, se é para um, é para todos. Então, eu acho que esse discurso de transparência tem que alcançar todo mundo e não só uma classe que muitas vezes é marginalizada pelo socialismo de academia. E quando você pega esses mesmos deputados, esses mesmos senadores, esses políticos, alguns inclusive acomodados ali na área do turismo do governo federal, quando eles têm qualquer problema, Mark, é para a polícia que eles ligam. Muitos deles têm ali policiais fazendo a sua segurança porque daí é confortável, carro blindado e tudo mais. Então eles não podem em um momento ofender a polícia, em outro momento, quando é conveniente para eles, aí sim partir para a busca do auxílio desses policiais. Então a gente tem que ter muito cuidado. Você acerta quando você traz aqui dados estatísticos, e é esse o balizador que a gente deveria ter, não simplesmente aspectos ideológicos daquilo que falseia a realidade e que fica transferindo a culpa para aquele terceiro. Sabe por que isso também acontece? Vamos lembrar aqui. Quem é responsável por passar mais orçamento para as polícias? Quem seria responsável por destinar dinheiro para efetivamente construir ali um aparelhamento de inteligência para que eles conseguissem ser ali mais eficientes? São outros órgãos do Estado. Então o que eles fazem? Como eles não conseguem dar conta de tudo isso, eles transferem a responsabilidade para os policiais. Eles tiram todo o aspecto estrutural, o aspecto da economia que muitas vezes faz a criminalidade crescer e jogam todo ele nas costas do policial. E quando ele não consegue dar conta ou quando ele precisa responder com algum tipo de atividade mais intensa, ele fica ali sujeito, Mark, a qualquer tipo de sindicância, muitas vezes descontextualizada. Então a gente tem que proteger sim. Tem que ter o debate se as câmeras ajudam a coibir o excesso dos maus policiais, mas a gente não pode entender que isso resolve todos os problemas. Não resolve, e tem mais gente responsáveis, mais pessoas responsáveis pelo problema da segurança pública do que simplesmente apontar o dedo para quem está enfrentando a criminalidade. Os secretários de segurança de 5 estados se reúnem em Curitiba para discutir cooperação técnica em futuras ações. O encontro foi realizado nesta semana na capital paranaense com o objetivo de fortalecer parcerias entre as 3 unidades da Federação da Região Sul, além dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Foram 2 dias de debates entre as autoridades e os principais pontos discutidos têm aí como objetivo a necessidade de ampliar a cooperação técnica no combate ao crime organizado. Um exemplo de ação bem-sucedida que contou com o apoio das forças de segurança de diferentes estados resultou na descoberta do plano de uma facção criminosa que pretendia sequestrar políticos e agentes públicos. Entre os alvos estava a família do senador Sérgio Moro. Guilherme Derrit, secretário de Segurança de São Paulo, ressaltou a importância de adotar diversas iniciativas para atuar contra os criminosos. De fato, essa foi uma operação muito bem-sucedida. A nossa estratégia, e eu ressalto publicamente mais uma vez, não é estimular o confronto, nem mesmo com o crime organizado. Nós vamos atacar usando ferramentas de inteligência, o sistema de inteligência, tecnologia e asfixia financeira do crime organizado. Esse é o caminho para o sucesso, de fato, do combate ao crime organizado. Eles investiram, essa palavra investir é uma palavra do mercado. O crime é uma atividade econômica. Por isso nós precisamos da reforma do sistema de justiça criminal, que passa prioritariamente pelo Poder Legislativo, envolve o trabalho das polícias. E quando envolve o trabalho das polícias, aí a gente está falando de combater o crime organizado com inteligência policial, integração, uso de tecnologia e lá em São Paulo a gente vai adotar a asfixia financeira, porque se eles lucram recursos com o tráfico internacional ou outras atividades delituosas, eles vão ter que lavar o dinheiro. O secretário de Segurança do Paraná, o coronel Hudson Leôncio Teixeira, destacou a necessidade da troca de experiências no evento. A integração dos estados, das forças de segurança, da polícia militar e polícia civis. O objetivo é a integração e compartilhamento de informações de combate ao crime organizado, tanto nas fronteiras como na divisa desses estados. Então, ao longo desses dias de reunião, nós teremos alguma padronização dos protocolos que serão definidos pelos estados, obviamente, cada um com a sua realidade, com a particularidade. O objetivo é justamente esse, o compartilhamento e a cooperação entre os estados.
Durante o encontro, também foram feitos alguns anúncios sobre a segurança para o Paraná. Hudson Leôncio Teixeira antecipou a compra de novos coldres, que são acessórios nas fardas para transportar as armas e que vão permitir a liberação de mais de 18.700 armas que chegaram ao Paraná em dezembro de 2021, mas que permanecem nas caixas. Foi feita a aquisição do armamento da pistola 9mm Beretta. Agora nós estamos encerrando, já passando pelo processo de avaliação, encerrando a aquisição dos coldres, que era o que faltava para que as armas fossem distribuídas tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil, mas isso vai chegar agora em tempo, quando se iniciar o estágio, agora em maio se inicia o estágio dos quase 3.000 policiais militares que estão se formando, e essas armas serão distribuídas nos próximos meses. Durante a coletiva, o secretário de Segurança Pública do Paraná também adiantou que as negociações para que o Estado seja um dos primeiros a colocar em prática o uso de câmeras nos coletes das polícias estão avançadas. É isso, portanto, todo o desfecho em torno dessa reunião que uniu representantes principalmente da segurança pública dos 3 estados da região sul e também de São Paulo e Mato Grosso. Olha só, vamos lá rapidamente aqui que o tempo está acabando. As câmeras são colocadas ali por alguns como uma panaceia, como se resolvesse ali a situação da suposta violência policial que existe no país e no mundo. Temos dados aí que mostram que necessariamente elas não resolvem. Há números que dizem: o número de mortes reduziu em São Paulo e Santa Catarina, que é uma verdade. Agora é preciso interpretar esses dados. Por que reduziu? Porque a polícia parou de agir. E daí temos dados também acadêmicos. Tem uma pesquisa da Universidade de Stanford que coloca que a polícia deixou de agir por isso, né? Eles chamam de despoliciamento, é um termo do estudo, inclusive. Esse estudo analisou o Brasil, não é Estados Unidos não. Stanford veio aqui, pegou dados da Polícia Militar Carioca em relação ao policiamento na comunidade da Rocinha, que é dominada pelo narcotráfico, todo mundo sabe. O resultado foi que houve 46% de redução depois do uso das câmeras nas fiscalizações chamadas de proativas, que são as abordagens e revistas. Foi registrada uma redução de 69% na probabilidade de os agentes agirem frente a crimes por parte da comunidade e de 43% de queda no atendimento às chamadas recebidas pelo centro de operações. Então, esses números por si só já mostram que houve prejuízos ali no uso de câmeras porque o policial ficou com medo de agir. Outra coisa, o que resolve a polícia é bom salário, é um incentivo de progressão de carreira, é treinamento permanente, a qualificação de qualidade, para que eles possam se melhorar cada vez mais na sua ação. E outra coisa, Pedroso, o que me incomoda nessa discussão, e de verdade aqui agora, de maneira muito franca, é o conceito que as câmeras são inseridas, como se o policial bandido fosse e a câmera tivesse que flagrar ele fazendo coisa errada. Esta não é discussão porque não é uma realidade. Há problemas pontuais? Há. Eles têm que ser identificados, individualizados e punidos. Agora, tratar a corporação como bandida, como fazem alguns deputados, não se pode fazer. Até porque fica um dia sem polícia nas ruas para você ver o que acontece. E outra coisa, agora para terminar mesmo, passar a bola para o Pedroso, até conversava com um amigo da segurança pública, ele falou, acabei de voltar da Holanda, de um grupo de estudos sobre isso, e eles questionavam lá na Europa, olha, por que não coloca então câmeras nos gabinetes dos juízes, que também são servidores públicos? Por que não se colocam câmeras em salas de aula de escolas públicas? Aliás, os professores também são servidores públicos, para a gente ver se estão lacrando lá ou não, ou se estão fazendo o seu trabalho. Por que não colocam câmeras para outros segmentos do serviço público? Por que só nos policiais? Então, se é para um, é para todos. Então, eu acho que esse discurso de transparência tem que alcançar todo mundo e não só uma classe que muitas vezes é marginalizada pelo socialismo de academia. E quando você pega esses mesmos deputados, esses mesmos senadores, esses políticos, alguns inclusive
acomodados ali na área do turismo do governo federal, quando eles têm qualquer problema, Mark, é para a polícia que eles ligam. Muitos deles têm ali policiais fazendo a sua segurança porque ideia é confortável, carro blindado e tudo mais. Então eles não podem em um momento ofender a polícia, em outro momento, quando é conveniente para eles, aí sim partir para a busca do auxílio desses policiais. Então a gente tem que ter muito cuidado. Você acerta quando você traz aqui dados estatísticos, e é esse o balizador que a gente deveria ter, não simplesmente aspectos ideológicos daquilo que falseia a realidade e que fica transferindo a culpa para aquele terceiro. Sabe por que isso também acontece? Vamos lembrar aqui. Quem é responsável por passar mais orçamento para as polícias? Quem seria responsável por destinar dinheiro para efetivamente construir ali um aparelhamento de inteligência para que eles conseguissem ser ali mais eficientes? São outros órgãos do Estado. Então o que eles fazem? Como eles não conseguem dar conta de tudo isso, eles transferem a responsabilidade para os policiais. Eles tiram todo o aspecto estrutural, o aspecto da economia que muitas vezes faz a criminalidade crescer e jogam todo ele nas costas do policial. E quando ele não consegue dar conta ou quando ele precisa responder com algum tipo de atividade mais intensa, ele fica ali sujeito, Mark, a qualquer tipo de sindicância, muitas vezes descontextualizada. Então a gente tem que proteger sim. Tem que ter o debate, se as câmeras ajudam a coibir o excesso dos maus policiais, mas a gente não pode entender que isso resolve todos os problemas. Não resolve, e tem mais gente responsáveis, mais pessoas responsáveis pelo problema da segurança pública do que simplesmente apontar o dedo para quem está enfrentando a criminalidade. Os secretários de segurança de 5 estados se reúnem em Curitiba para discutir cooperação técnica em futuras ações. O encontro foi realizado nesta semana na capital paranaense com o objetivo de fortalecer parcerias entre as 3 unidades da Federação da Região Sul, além dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Foram 2 dias de debates entre as autoridades e os principais pontos discutidos têm aí como objetivo a necessidade de ampliar a cooperação técnica no combate ao crime organizado. Um exemplo de ação bem-sucedida que contou com o apoio das forças de segurança de diferentes estados resultou na descoberta do plano de uma facção criminosa que pretendia sequestrar políticos e agentes públicos. Entre os alvos estava a família do senador Sérgio Moro. Guilherme Derrite, secretário de Segurança de São Paulo, ressaltou a importância de adotar diversas iniciativas para atuar contra os criminosos. De fato, essa foi uma operação muito bem sucedida. A nossa estratégia, e eu ressalto publicamente mais uma vez, não é estimular o confronto, nem mesmo com o crime organizado. Nós vamos atacar usando ferramentas de inteligência, o sistema de inteligência, tecnologia e asfixia financeira do crime organizado. Esse é o caminho para o sucesso, de fato, do combate ao crime organizado. Eles investiram, essa palavra investir é uma palavra do mercado. O crime é uma atividade econômica. Por isso nós precisamos da reforma do sistema de justiça criminal, que passa prioritariamente pelo Poder Legislativo, envolve o trabalho das polícias. E quando envolve o trabalho das polícias, aí a gente está falando de combater o crime organizado com inteligência policial, integração, uso de tecnologia e lá em São Paulo a gente vai adotar a asfixia financeira, porque se eles lucram recursos com o tráfico internacional ou outras atividades delituosas, eles vão ter que lavar o dinheiro. O secretário de Segurança do Paraná, o coronel Hudson Leôncio Teixeira, destacou a necessidade da troca de experiências no evento. A integração dos estados, das forças de segurança, da polícia militar e polícia civis. O objetivo é a integração e compartilhamento de informações e combate ao crime organizado, tanto nas fronteiras como na divisa desses estados. Então, ao longo desses dias de reunião, nós teremos alguma padronização dos protocolos que serão definidos pelos estados, obviamente, cada um com a sua realidade, com a particularidade. O objetivo é justamente esse, o compartilhamento e a cooperação entre os estados. Durante o encontro, também foram feitos alguns anúncios sobre a segurança para o Paraná. Hudson Leôncio Teixeira antecipou a compra de novos coldres, que são acessórios nas fardas para transportar as armas e que vão permitir a liberação de mais de 18.700 armas que chegaram ao Paraná em dezembro de 2021, mas que permanecem nas caixas. Foi feita a aquisição do armamento da pistola 9mm. Agora nós estamos encerrando, já passando pelo processo de avaliação, encerrando a aquisição dos coldres, que era o que faltava para que as armas fossem distribuídas tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil, mas isso vai chegar agora em tempo, quando se iniciar o estágio, agora em maio se inicia o estágio dos quase 3.000 policiais militares que estão se formando, e essas armas serão distribuídas nos próximos meses. Durante a coletiva, o secretário de Segurança Pública do Paraná também adiantou que as negociações para que o Estado seja um dos primeiros a colocar em prática o uso de câmeras nos coletes das polícias estão avançadas.
É isso, portanto, todo o desfecho em torno dessa reunião que uniu representantes principalmente da segurança pública dos 3 estados da região sul e também de São Paulo e Mato Grosso. Olha só, vamos lá rapidamente aqui que o tempo está acabando. As câmeras são colocadas ali por alguns como uma panaceia, como se resolvesse ali a situação da suposta violência policial que existe no país e no mundo. Temos dados aí que mostram que necessariamente elas não resolvem. Há números que dizem: o número de mortes reduziu em São Paulo e Santa Catarina, que é uma verdade. Agora é preciso interpretar esses dados. Por que reduziu? Porque a polícia parou de agir. E daí temos dados também acadêmicos. Tem uma pesquisa da Universidade de Stanford que coloca que a polícia deixou de agir por isso, né? Eles chamam de despoliciamento, é um termo do estudo, inclusive. Esse estudo analisou o Brasil, não é Estados Unidos não. Stanford veio aqui, pegou dados da Polícia Militar Carioca em relação ao policiamento na comunidade da Rocinha, que é dominada pelo narcotráfico, todo mundo sabe. O resultado foi que houve 46% de redução, depois do uso das câmeras, nas fiscalizações chamadas de proativas, que são as abordagens e revistas. Foi registrada uma redução de 69% na probabilidade de os agentes agirem frente a crimes por parte da comunidade e de 43% de queda no atendimento às chamadas recebidas pelo centro de operações. Então, esses números por si só já mostram que houve prejuízos ali no uso de câmeras porque o policial ficou com medo de agir. Outra coisa, o que resolve a polícia é bom salário, é um incentivo de progressão de carreira, é treinamento permanente, a qualificação de qualidade, para que eles possam se melhorar cada vez mais na sua ação. E outra coisa, Pedroso, o que me incomoda nessa discussão, e de verdade aqui agora, de maneira muito franca, é o conceito que as câmeras são inseridas, como se o policial bandido fosse e a câmera tivesse que flagrar ele fazendo coisa errada. Esta não é discussão porque não é uma realidade. Há problemas pontuais? Há. Eles têm que ser identificados, individualizados e punidos. Agora, tratar a corporação como bandida, como fazem alguns deputados, não se pode fazer. Até porque fica um dia sem polícia nas ruas para você ver o que acontece. E outra coisa, agora para terminar mesmo, passar a bola para o Pedroso, até conversava com um amigo da segurança pública, ele falou, acabei de voltar da Holanda, de um grupo de estudos sobre isso, e eles questionavam lá na Europa, olha, por que não coloca então câmeras nos gabinetes dos juízes, que também são servidores públicos? Por que não se colocam câmeras em salas de aula de escolas públicas? Aliás, os professores também são servidores públicos, para a gente ver se estão lacrando lá ou se estão fazendo o seu trabalho. Por que não colocam câmeras para outros segmentos do serviço público? Por que só nos policiais? Então, se é para um, é para todos. Então, eu acho que esse discurso de transparência tem que alcançar todo mundo e não só uma classe que muitas vezes é marginalizada pelo socialismo de academia. E quando você pega esses mesmos deputados, esses mesmos senadores, esses políticos, alguns inclusive acomodados ali na área do turismo do governo federal, quando eles têm qualquer problema, Mark, é para a polícia que eles ligam. Muitos deles têm ali policiais fazendo a sua segurança porque ideia é confortável, carro blindado e tudo mais. Então eles não podem em um momento ofender a polícia, em outro momento, quando é conveniente para eles, aí sim partir para a busca do auxílio desses policiais. Então a gente tem que ter muito cuidado. Você acerta quando você traz aqui dados estatísticos e é esse o balizador que a gente deveria ter, não simplesmente aspectos ideológicos daquilo que falseia a realidade e que fica transferindo a culpa para aquele terceiro. Sabe por que isso também acontece? Vamos lembrar aqui. Quem é responsável por passar mais orçamento para as polícias? Quem seria responsável por destinar dinheiro para efetivamente construir ali um aparelhamento de inteligência para que eles conseguissem ser ali mais eficientes? São outros órgãos do Estado. Então o que eles fazem? Como eles não conseguem dar conta de tudo isso, eles transferem a responsabilidade para os policiais. Eles tiram todo o aspecto estrutural, o aspecto da economia que muitas vezes faz a criminalidade crescer e jogam todo ele nas costas do policial. E quando ele não consegue dar conta ou quando ele precisa responder com algum tipo de atividade mais intensa, ele fica ali sujeito, Mark, a qualquer tipo de sindicância, muitas vezes descontextualizada. Então a gente tem que proteger sim. Tem que ter o debate.
se as câmeras ajudam a coibir o excesso dos maus policiais, mas a gente não pode entender que isso resolve todos os problemas. Não resolve, e tem mais gente responsáveis, mais pessoas responsáveis pelo problema da segurança pública do que simplesmente apontar o dedo para quem está enfrentando a criminalidade.